irmão de longe aí, ó. Diga no seu coração: eu te amo. Sinta-se amado. É tão difícil, né, a gente querer abraçar e não poder, né? Mas isso vai passar em nome de Jesus. Você que nos assiste pelas redes sociais, também, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Estamos juntos e conectados ao Senhor. E nós queremos orar nessa noite. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor preparou, o Senhor conservou-nos em integridade, saúde. O Senhor guardou as nossas vidas. Eu te louvo pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Eu louvo o Senhor por essa igreja tão linda, tão maravilhosa. Pai, eu louvo a Deus pelo ar que nós respiramos e por tudo aquilo que o Senhor planejou, para que pudéssemos viver neste dia. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Seja bem-vindo em nosso meio, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Fique à vontade na casa do Senhor, amém? Quantos aqui estão dispostos a adorar a Ele em espírito e em verdade? Levanta suas mãos. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Jesus.
Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Aleluias. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque as suas necessidades diante do Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui reunidos em teu nome, ó Pai, para glorificar, para exaltar o Senhor. Pai, queremos, ó Pai, sentir a tua presença ainda mais, crendo que o Senhor é fiel e justo, ó Pai, para realizar maravilhas no meio do teu povo. Pai, nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, nós oramos pelas famílias que aqui estão, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel para guardar cada um. Aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, pelas redes sociais, livra-os do mal, guarda o Senhor de toda, Senhor, de toda peste perniciosa. Livra, Senhor, o teu povo, Pai, dessa doença. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das suas asas. Queremos estar, Senhor, nos teus braços. Pai, abençoe, Senhor, a nossa nação. Abençoe, Senhor, os governantes da nossa nação. Nós oramos pelo prefeito da nossa cidade. Oramos pelos líderes, ó Pai, que estão, Senhor, sendo constituídos, ó Pai, para cuidar, Senhor, do Brasil. Que o Senhor dê sabedoria, inteligência e entendimento, assim como o Senhor derramou sobre Daniel. Livra-nos, ó Pai, do mal e abençoe a nossa nação para louvor do teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia. Você tem liberdade, dê um tchauzinho novamente aí para os irmãos do seu lado. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, chegou um momento tão maravilhoso. O momento de nós honrarmos ao Senhor com as nossas contribuições. E através dessas contribuições que você realiza na igreja, é que nós conseguimos pagar os aluguéis, pagar os custos para manter a nossa igreja ainda em funcionamento. Nós não entregamos a casa do Ministério Infantil, nós não entregamos o galpão ali da Rede Tim. Ainda que não estejamos usando, né, a casa, estamos honrando com compromisso, porque a tua fidelidade tem proporcionado essa condição. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, se você trouxe o seu recurso, sua contribuição, a sua oferta, eu quero te convidar, com muita alegria no coração, a ser um mantenedor dessa obra, depositando no altar do Senhor aquilo que está no seu coração. E você que nos acompanha aí na sua casa, nas redes sociais, nós também louvamos a Deus pela sua vida, que não pode estar aqui, mas que tem também contribuído. E deixamos aqui as contas da nossa igreja. Você pode fazer por transferência ou por depósito bancário e enviarmos esse comprovante. Lembrando que é importante que quando você mandar o comprovante, que ele venha nítido, né? Algumas fotos estão vindo embaçadas, e nós precisamos, junto à nossa igreja, prestar conta dessas entradas. Então você pode enviar-nos no 98793-2455, que Deus abençoe a sua vida também aí, em nome de Jesus. Você pode estender uma de suas mãos aqui, nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Tudo é muito rápido, tudo, né, tem sido muito corrido. Então nós vamos, Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela fidelidade dos nossos amados irmãos. Que sobre a vida deles repouse a bênção do Senhor. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos, que têm sido, Senhor, tão bons e fiéis nessa casa, Pai, que ajuda, Senhor, a manter essa casa aberta. Nós te honramos por essas sementes, que essas sementes venham ser usadas, Senhor, com muita integridade. Nós abençoamos e oramos pela vida de cada um. Prospere-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Você não está proibido da glória a Deus. No decreto não fala isso não, viu? Então eu prego e você glorifica, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós não temos um tempo assim suficiente para discorrer dentro de um sermão, como eu gosto de pregar, né, expositivamente. Então fica assim muito. Então eu aconselho, quando você chegar em casa, e você que nos assiste, a se debruçar na palavra e ler, né? Porque o que eu vou pregar aqui acaba que eu preciso só citar as referências. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel.
Daniel é um dos profetas maiores, não porque ele era grandão, mas ele é um profeta de muita relevância na Bíblia. E ele então, ele vai nos dar alguns ensinamentos para os nossos dias atuais. Daniel capítulo 5, o nosso versículo de referência é o versículo 23, mas eu preciso ler os primeiros versículos, os 5 primeiros versículos. Dá um pouquinho de retorno, por favor, querida. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Eu preciso de ler esses primeiros versículos para que nós possamos entender o contexto. Então, Daniel capítulo 5, versículo 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho, e na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Agora vamos dar um salto aqui rapidamente no versículo 22 e 23, que diz assim: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E versículo 23: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Uma das coisas que eu quero pregar sobre isso aqui hoje é sobre a balança de Deus. E uma das coisas que eu observo é que todas as vezes que eu subo na balança, eu não gosto de ver aquilo que eu vejo na balança, né? Eu nunca gosto do que eu vejo. Muito pelo contrário, sempre que eu peso, né, eu peso mais do que eu gostaria. Acontece isso com você? Você sobe na balança, você tem convicção que você está mais magrinho e não está. Pois é. Interessante aqui é que, de fato, eu nunca consegui me lembrar de alguma vez que eu subi na balança com uma expectativa e a realidade é totalmente diferente. O Gil ele me ensinou uma frase, o Gil aqui da igreja. Ele fala assim: eu prefiro ser surpreendido do que decepcionado. Mas a gente é confiante, na verdade, porque essa balança é uma balança natural, é uma balança humana. Mas na balança humana, na balança do homem, a gente sempre quer pesar menos, sim ou não? Mas na balança de Deus é exatamente o contrário. Na balança de Deus nós precisamos pesar mais. E uma das coisas que eu coloquei aqui, que nas balanças de Deus queremos pesar mais, porque elas falam sobre o quê? Sobre o peso de uma vida, sobre a profundidade de uma vida e sobre as substâncias de uma vida. Então não dá para me pregar sobre esses 3 aspectos. Eu vou pregar só sobre o primeiro aspecto aqui, o peso de uma vida, né? Nós vamos ver isso aqui em Daniel capítulo 5. Nós observamos que em Daniel capítulo 5 ele conta a história de um homem, de um rei chamado Belsazar. E Belsazar ele se perde no seu próprio caminho. Ele se perde no seu caminho porque ele resolve dar uma festa regada a muita alegria, muito vinho, muitas mulheres. Você vê que tinha seus grandes aí, mas ele fala, tinha suas mulheres e suas concubinas. Então aqui a Bíblia não fala, mas tinha muita mulher. Onde tem muita mulher numa festa assim, provavelmente é sugestiva a algumas práticas. E a Bíblia não fala, mas nós entendemos que essa festa não deveria ser lá
aqui a história nos conta que, enquanto ele dava essa festa, ele resolve pegar dos utensílios sagrados, ele comete um sacrilégio. O que ele faz? O seu pai, Nabucodonosor, ele ensina ao seu filho. Ele está dizendo assim: olha, esses utensílios, apesar de serem despojos de guerra, eles são santos, segundo a crença e a fé do povo israelense, do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer então que durante essa festa, ele já devia estar no seu 18º copo de vinho, chapado, embriagado. Ele resolve afrontar. E não é o caso aqui de faltar copo. Eu estava falando isso com a minha esposa hoje em casa. O problema do rei Belsazar não foi porque ele não tinha copo suficiente. Ele tinha, porque se ele já estava dando uma festa, ele tinha utensílios para isso. Mas ele resolve pegar aquilo que é separado, aquilo que era santo, que era usado no templo em Jerusalém. E a Bíblia diz então que enquanto o rei dava essa festa, apareceu uma mensagem na parede. E nessa mensagem não era uma simples mensagem. Apesar dela vir criptografada, ele vê um deles escrevendo uma mensagem que ele não entende. Mené, Tekel, Parsim. E ele fica doido, ele fica preocupado, ele fica extasiado, porque ele não consegue identificar. Mas ele sabia. E a Bíblia vai dizer nos versículos posteriores que as pernas dele batiam os joelhos uns aos outros. As mãos tremiam. E ele não sabia o que aquilo queria dizer. E vai dizer a Bíblia que essa mensagem, ele sabia. Uma coisa ele sabia, que era uma mensagem do próprio Deus. Mas ele resolve. Aí a história conta que a mãe rainha chega para Belsazar e diz assim: fique tranquilo, o seu pai elegeu um homem que foi dotado de conhecimentos, inteligência e sabedoria, falando em Daniel, e ele interpreta sonhos, visões, e ele vai te ajudar. Diz a Bíblia então que convoca Daniel e fala assim: se você decifrar essa mensagem, eu vou te dar um cordão de ouro e você vai ser o terceiro mais importante no meu reino. E a Bíblia diz que Daniel então ele resolve interpretar o texto. E diz aqui no versículo, você vai ver nos versículos 26 ao 28, pela manhã eu pude explorar melhor, mas no capítulo 5, nos versículos 26 ao 28, você vai ver que ele vai dizer assim: essa é a mensagem, Mené, Tekel, Parsim. Mené, que quer dizer, Deus contou os seus dias e o teu reinado e determinou o seu fim. Tekel quer dizer, foste pesado na balança e achado em falta. E Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Uma das coisas que nós entendemos dessa mensagem, traduzindo, trocando em miúdos aqui, é que Daniel estava dizendo para o rei Belsazar: olha, você foi colocado na balança divina, e a situação sua não é boa, não há substância nenhuma encontrada em você, e por isso você foi julgado e condenado à morte. E uma das coisas aqui no versículo 30 do capítulo 5, você vai observar que ele diz o texto: naquela mesma noite, a Bíblia diz que foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E no versículo 31, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A pior coisa para um ser humano, né, é como se existem duas coisas na Bíblia que me causam espanto. A primeira é o que Deus falou através do profeta Samuel para o rei Saul. Ele disse assim: não ore mais por Saul, porque o meu espírito eu rejeitei. Então a pior coisa para o ser humano é ser rejeitado por Deus. Mas já, Jesus amado, eu estou só na introdução. E a segunda coisa mais difícil que eu vi na Bíblia é isso aqui: é a interpretação da mensagem. Pesado fostes na balança e foi encontrado em falta. Será que nessa balança você gostaria de subir? Será que nessa balança você gostaria de pesar menos? E aqui algumas lições que eu tiro aqui é que Deus, Ele nos deu avisos
nas Escrituras, assim como ele deu para Belsazar. E a primeira coisa que nós aprendemos, que ele está dizendo que haverá um dia que nós comeremos a última refeição. Haverá um dia que nós dormiremos a última noite da nossa vida. Haverá um dia em que nós abraçaremos as pessoas mais importantes da nossa vida pela última vez. O que ele está dizendo para mim é que depois disso, o que nos resta é a eternidade. E o que gelou o meu coração quando eu li essa mensagem, eu falava com a minha esposa essa semana, essa mensagem mexeu com o meu coração, porque parece que o Espírito Santo falou comigo que existem substâncias dentro de você, porque a substância ela vai acabar, mas a essência fica. Eu falei com a minha filha hoje, no almoço, a gente compartilhando, a minha esposa, minha filha, e eu falei assim: o que aconteceu com o Belsazar foi exatamente isso. Eu construí a minha casa, fiquei 40 anos construindo a minha casa. E quando eu cheguei, a mesma coisa, eu construí minha casa e falo com a minha filha: olha, quando eu morrer, está vendo isso aqui tudo? Sim, isso será do vizinho. Ela ainda vendo assim. Exatamente isso. Nabucodonosor falou com ele: olha, você não tem necessidade de tocar naquilo que é sagrado. A Bíblia diz aqui que ele não reconheceu. Sabe por quê? Porque nós vamos falar naquilo que guardamos no nosso coração, sim ou não. Eu tenho uma bicicleta, eu comprei uma bicicleta de 2.700, estou pagando ela até hoje. Comprei daquele jeito, para sumir de vista. Quando eu comprei, alguém disse: mas é muito caro. Mas nós valorizamos aquilo que nós amamos e guardamos no coração, sim ou não. Belsazar, a única coisa que ele amava era a si próprio. E ele não reconheceu a autoridade de Deus. E por que essa mensagem é pertinente aos nossos dias? Porque talvez isso nunca mais vai acontecer comigo, ou com você, ou talvez no Estado de Israel. Mas as lições ficam, que as decisões que tomamos refletem na nossa eternidade. Meu irmão, se Jesus te chamar hoje, se hoje falar assim: hoje é o último dia, olhe para dentro de si e veja o que você tem, quais são os valores. Sabe por quê? Porque o mundo mudou, talvez a igreja mudou, a forma litúrgica da igreja mudou, mas Jesus continua o mesmo. E agora cumpre-se, eu vejo cumprido aquilo que Jesus fala com a mulher samaritana: haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, mas é hoje. Nós somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, meu irmão. Paulo vai dizer que nós somos templo de barro, vaso de barro, mas que habita um tesouro, o Espírito Santo. Qual é a sua essência? João capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer assim: santificai-o na palavra. E ele continua: a tua palavra é a verdade. O interessante é que aqui no original a palavra verdade é aletheia, que significa verdade moral, verdade religiosa, coisa que Belsazar não tinha. Meu irmão, tem muito crente que diz que tem a palavra, que anda na verdade, mas não tem moral. É mentiroso, trapaceiro, enganador. Minha esposa estava falando que aumentou o acesso aos sites pornográficos, aumentaram absurdamente. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a substância que está dentro de você, quando você for pesar na balança? Aqui vai dizer que a palavra aletheia, ela também tem o sentido de a verdadeira noção de Deus, que é a revelação à nossa razão humana. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 11, a parte A. Ele vai dizer assim: o peso e a balança justa são do Senhor. Aí vem um camarada chamado Jó, no capítulo 31, versículo 6, ele vai dizer assim: Deus, exclamação. Ele vai dizer aqui: me pese em balanças fiéis e bem equilibradas, e concluirá que nada devo. Você sabe o que Jó está dizendo aqui? Que Deus está sendo injusto com ele. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu estou passando por isso, mas eu não mereço. Sabe, meu irmão, quem somos nós para escolher os desígnios de Deus para nossas vidas? A Bíblia diz que o controle está na mão do Senhor. Ele fala assim: agindo eu, quem impedirá? Mas Jó acha que ele está sendo injusto. Ele fala assim: não, me pese em balanças justas. Talvez a balança
Nós rachamos como uma mona no sol. Mas eu te pergunto nessa noite aqui: Deus é um Deus justo. E ser justo é usar a sua justiça, usar a justiça dele em cada um e para quem merece. Belsazar plantou aquilo que mais pesava no seu coração. Ele tocou no sagrado. Ele não respeitou o sagrado. Belsazar, ele plantou isso. Sabe o que ele colheu? Ele plantou pecado e desrespeito pelas coisas sagradas. Se não me falha a memória, quando a arca foi, acho que ela foi para a casa de Buzi. Se alguém souber, pode me corrigir se eu estiver errado. Pastor, é isso mesmo, você lembra? Não, antes de ir para Obed-Edom. Antes de ir para a casa de Obed-Edom, acho que ele foi para a casa de Buzi. Não me falha a memória o nome desses camaradas, é muito difícil. Uzá. Ele estava na casa de Uzá. Obrigado, meu irmão. Sabia que tinha crente aqui. Ele vai para a casa de Uzá, e sabe o que acontece com Uzá? Nada. Sabe por quê? Porque Uzá não entendia o que era aquilo que estava acontecendo na sua vida. Sabe, meu irmão, quem não tem respeito pela glória de Deus, tanto faz Deus ou não. Sabe? Quem toca na santidade de Deus em pecado, está caçando problema. Uzá, a arca estava na casa dele, ele pegou a arca e colocou ela como um objeto. Mas a Bíblia diz que em determinado tempo, aquela arca foi tirada da casa de Uzá e foi para a casa de Obed-Edom. E eu imagino Obed-Edom reunindo a família, dizendo: olha aqui, isso aqui vem cá todo mundo, meus filhos, chama os vizinhos, isso aqui é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Aí alguém está perguntando por quê? Porque é aqui que está a manifestação da glória de Deus. Ele entende o que é algo santificado. Meu irmão, você é santificado. Sim ou não? Quantos são santificados aqui? Estão dando brado de vitória, hein, meu irmão? Que você foi comprado, não com água sanitária, mas você foi comprado com sangue carmesim. A Bíblia diz que na casa de Obed-Edom, ele viu aquela, ele respeitou aquilo, e a Bíblia diz que Obed-Edom foi próspero. Pode subir o louvor. Então eu quero concluir. Lucas capítulo 12. Belsazar, ele plantou o pecado, desrespeito pelas coisas sagradas. E o que ele colheu? Morte. E o seu reino dividido. Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, você vai ver Jesus contando uma parábola de um homem que ele era muito rico e investe em seus bens, e os celeiros transbordam. E ele fala consigo mesmo: agora fica tranquilo, minha alma. Aposentei, estou bem na fita, comprei minha fazendinha lá na Várzea das Flores, à beira do lago. Não tem problema. O problema é colocar isso no seu coração. E a Bíblia diz aqui, que no versículo 15, Jesus ele vai dizer para aquele pessoal: tome cuidado com a avareza. Eu falei com a minha esposa hoje, o problema do jovem rico, quando ele encontra com Jesus, é achar que Jesus queria tirar dinheiro dele. Jesus ele nunca quis tirar o dinheiro dele. Jesus queria tirar o dinheiro do coração dele. O que está no seu coração nessa noite, meu irmão? Qual é a sua distância que você está dando valor? Se você for pesado hoje, ele vai dizer aqui, no capítulo 20 de Lucas 12, louco. E a palavra louco no original aqui é insensato, sem entendimento. Ele está dizendo insensato. Você que não pensa, se esta noite te pedir a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Se Jesus vinha hoje para você, meu irmão, para onde você irá? Essa semana eu estou lá, organizando minha vida pós-morte. Parque de Minas para lá, seguro de vida para cá, negócio dali. Aí a minha esposa: por que você está falando isso? Porque nós temos que falar em vida. Aí ela falou assim, depois aí, passou algumas horas, ela me chamou no canto e falou assim, com o olho assim, comprido, molhadinho, brilhando. Falou assim: você está sentindo que você vai morrer? Eu falei: de jeito nenhum. Ainda que o diabo queira isso. Meu irmão,
Ninguém morre duas vezes, porque eu já morri uma vez. Quantos estão mortos aqui? Essa é a nossa substância. E o que eu quero te ensinar com isso, concluir, é o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo é pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele está dizendo? Que quando ele subir na balança, quem vai pesar não é mais o pastor Marcos. Quem pesa agora é Cristo. Porque é o que Paulo fala: eu agora não tenho mais peso algum, porque agora quem pesa em mim é Cristo. E é por isso que eu quero falar que na balança de Deus nós precisamos pesar mais. Sabe por quê? Porque o peso é o peso de uma vida inteira. O peso da profundidade de uma vida inteira, e o peso é a substância desta vida inteira. Então qual é, pastor, o peso de uma vida inteira? É isso aqui que Paulo fala: já não sou eu quem vivo. Então você não tem mais identidade. O diabo quer cancelar o seu CPF, mas ele esqueceu que o seu CPF foi cancelado lá na cruz do Calvário. Agora todos nós somos Marcos, filho do Deus Altíssimo; João, filho do Deus Altíssimo, e tantos nomes, filho do Deus Altíssimo. Então essa é o peso de uma vida. Já não sou eu mais quem vivo. Qual que então é a profundidade de uma vida? Ele fala: Cristo vive em mim. Paulo vai dizer que a largura da cruz ela é profunda, larga e extensa. Meu irmão, ela é tão profunda que ninguém vai poder arrancá-la mais. Ela entrou para a história. Qual que é então, pastor, a substância dessa vida? É o que Paulo fala: a minha substância, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu posso ser pesado na balança. Amém? Porque nós não seremos encontrados em falta com o Redentor. Que essa palavra ela possa ecoar no seu coração. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Passei 3 minutos. Deus tem misericórdia. Se entrega ao Senhor nessa noite. Seja cheio. Você está proibido de tirar a máscara, mas não está proibido de adorar o Senhor. Você sabe por que Daniel foi preso e jogado na cova dos leões? Porque ele foi pego orando. Será que você está pronto para negar Jesus quando isso acontecer? Será que você está pronto para a manifestação do Filho de Deus? A Bíblia fala que a natureza geme aguardando a redenção. Nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, meu irmão. Nós não temos compromisso com essa terra. Nós só estamos aqui emprestados de passagem. Porque no dia que o Senhor se manifestar, todos nós iremos encontrar com Ele. Aleluia! Faça dessa questão a sua oração. Aleluia. Não entendo.
chama parte A. Você vai ver Paulo dizendo assim: eu me recuso a anular essa graça. Nós não podemos magiar o pecado e nem colocar em xeque a santidade. Que essa palavra possa, durante essa semana, bater no seu coração: santidade, 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 porque o Rei está voltando. Tem alguém nessa noite que quer se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Faça assim com uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se todos aqui já são salvos em Jesus, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que está na sua casa, que se entregou a Jesus ou se reconciliou com Ele, eu quero te convidar a mandar um zap com seu nome e seu número de contato. Nós iremos orar por vocês nesse número que aparece aí na telinha, 98793-2455. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, eu louvo a Deus pela vida dos teus amados. Leve-os em paz, e que essa semana seja uma semana diferente, Pai, que traga vida e refrigério. E quem sabe o Senhor volte. E se o Senhor voltar, essa reunião terá o começo na eternidade, porque aqui é apenas uma vírgula, mas o começo de fato será na eternidade. E nós estaremos juntos como igreja, e ali não haverá dor, nem pranto, nem doença, só luz do sol que o Cordeiro representa para a sua igreja. E cada um tem uma semana abençoada para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos um culto agora às 20 horas. Passei 5 minutinhos aqui, mas nós temos um culto às 20 horas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve, se Deus quiser.